Justos sacerdotes brandiam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, o inimigo te libertará. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Graça e paz, meus queridos, amados irmãos. Esse é o dia que o Senhor fez e nele nós nos alegramos, nele nós nos exaltamos, porque o Senhor é Deus sobre a nossa vida e podemos declarar todo esse amor de Deus à nossa vida através da sua palavra. Nesse dia, domingo, dia separado para estarmos juntos, e hoje nós estamos juntos só aqui através das redes sociais, vivendo esse momento, cumprindo as recomendações através da protocolo de saúde, para que a gente possa ter uma segurança maior durante esse tempo. Querendo Deus, no futuro bem próximo estaremos fazendo essa comunicação já direto do templo, mas por enquanto estamos
reunidos com os irmãos através das redes sociais. Nesta manhã, esse dia especial, dia que o Senhor fez, o Senhor nos presenteou depois de uma noite de repouso, depois do renovar das nossas forças. O Senhor nos concede esse novo dia, primeiro dia da semana, e agora a gente vai conversar um pouco com vocês a respeito da palavra do Senhor nesta manhã, dentro desse ensino ministrado aos domingos pela manhã, e depois vamos estar orando por todos, e durante esse tempo espero que a graça e a presença e o poder de Jesus estejam na sua vida, na sua casa, que você seja alcançado por esse poder grandioso do Senhor nesta manhã. Vamos falar com o nosso Deus em oração. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor por esta noite que o Senhor nos deu, Pai. Descanso, repouso, e temos diante de nós o desafio do novo dia, um novo dia onde o Senhor está conduzindo todos os passos da nossa vida, um novo dia que nos proporciona experiências maiores e melhores com o Senhor. Então, Pai, eu quero pedir ao Senhor que nesse momento o Senhor possa estar presente na vida das pessoas que estão nos assistindo agora, daqueles que estarão assistindo depois da gravação, que esta visitação do Senhor seja presente na vida de cada um, ó Deus, em todos esses momentos. O Espírito do Senhor traga-nos uma palavra vinda da parte do Senhor para a nossa edificação nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, cada dia que a nossa vida inicia, depois de um sono, de um renovar das forças, nós temos diante de nós um outro desafio do novo dia. Uma coisa que nós sempre orientamos aos irmãos ali na igreja, é sempre olharmos o dia que começa, não é como mais um dia é repetição do anterior. O novo dia é dia de novas experiências. Então o Senhor tem algo novo para cada um de nós durante esse dia, durante este momento, e isso nós precisamos ter bem claro em nossa vida, e renovando e fortalecendo então com isto a nossa experiência com o Senhor, o nosso crescimento na graça do Senhor nosso Deus. Então, que você viva esse novo dia, novas experiências, um novo tempo, um novo momento, independente das coisas vividas ontem, outros dias da semana, independente do que ocorreu durante a noite, é tudo novo. Ao amanhecer, o Senhor nos dá um novo dia. A palavra de Deus nos diz que o choro, ele pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque pela manhã o Senhor nos renova, nos redireciona, o Senhor nos proporciona novas experiências. Então que você possa viver essas experiências novas com o Senhor agora, a partir de agora. Deus te abençoe grandemente. Viva com o Senhor. Expresse ao Senhor a sua gratidão de servi-lo. Honre ao Senhor com todo o seu ser. Que Ele te capacite para entender tudo isso que o Senhor está trazendo a cada um de nós. Eu quero, nesta manhã, ler com você um texto na primeira epístola de João. Primeira epístola de João. Quero fazer algumas considerações no primeiro capítulo, os 4 primeiros versículos.
Agora nesta manhã, à noite, a gente faz algumas considerações em outros versículos, nesse primeiro capítulo também. Mas agora pela manhã eu quero fazer essas considerações iniciais nesse novo dia com você. Primeira epístola de João, primeiro capítulo também. E nós vamos ler os 4 primeiros versículos. A minha versão, que eu estou lendo aqui, é a versão King James. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi revelada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estes ensinos vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa. Graças ao Senhor pela palavra dele, revelada ao nosso coração neste momento. João, nós sabemos que um texto, alguns biblistas colocam como o discípulo amado. Quando nós lemos a respeito de João, nós lembramos sempre do Evangelho de João, está ali logo depois dos 3 primeiros evangelhos. Depois nós lembramos também do Apocalipse, da revelação do Apocalipse. Então, e ele tem também escrito as 3 epístolas pastorais, as 3 epístolas que nós consideramos agora, a primeira delas, os seus primeiros versículos. João, a Bíblia traz alguns relatos sobre ele, um deles que ele era filho de Zebedeu. E interessante que esses historiadores e biblistas afirmam que João era filho de Salomé, que era irmã de Maria, baseando-se em textos como Mateus 27:56, Marcos 15:40, Marcos 16:1 e João 19:25. Ele, sendo filho de Salomé, Salomé era irmã de Maria. Então João era primo de Jesus. Havia um vínculo com eles, um vínculo espiritual, e havia também esse vínculo físico. Então, meus irmãos, eu quero agora considerar com você algumas questões que João aborda aqui nesse momento. Na primeira epístola de João, no primeiro capítulo, para quem chegou depois, versículos 1 até o versículo 4. Vamos lá, então. João está falando da sua própria experiência com Jesus, a forma como ele e os outros discípulos se relacionaram com Jesus, tudo aquilo que ele viu em Jesus. E agora, dentro desse ensino que ele nos traz, ele nos mostra coisas muito especiais. Aqui não há grau de parentesco, aqui não há grau de proximidade sanguínea, nem nada. Aqui há a respeito de alguém que conheceu Jesus, quem era Jesus, o Filho de Deus. Isso nos lembra que o nosso grau de parentesco com pessoas que servem ao Senhor não é garantia de vida eterna, de salvação. Cada um de nós tem que ter a nossa experiência
individual com Jesus. Cada um de nós tem que conhecer Jesus, experimentar a vida nova com Jesus, e aí nós passamos a ter a revelação muito clara do Senhor na nossa vida. Aí Pedro então João começa então falando aqui a respeito de quem é Jesus, o que era desde o princípio. Interessante que essa expressão que ele utiliza aqui, no primeiro versículo da primeira epístola, quando você volta um pouquinho lá e vai lá no Evangelho de João também, no primeiro capítulo, você vai ter uma relação muito grande entre o início, a abertura dos dois textos. Vejam aqui, primeiro Evangelho de João, no primeiro capítulo do Evangelho de João, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, no princípio. João inicia agora a sua epístola também falando a respeito desse princípio, o início de todas as coisas, a criação de todas as coisas, o que era desde o princípio, aquele que estava presente no ato da criação, aquele que esteve em todos os momentos ali, desde a ordem ao caos que havia no mundo, e aquele que permaneceu presente durante o ato da criação, participou da formação do homem, participou da criação da mulher, participou de todos os atos. Ele diz o seguinte: aquele que era desde o princípio, aquele que estava presente desde o princípio. O que era desde o princípio, o que ouvimos. Então vejam, João está falando aqui da sua experiência com o Senhor. Nós ouvimos. Ninguém falou para nós ouvimos. Não só isso, mas também nós vimos com os nossos olhos. Então ele vai dando essa dimensão muito clara aqui da sua experiência com Jesus. Aquilo que nós contemplamos e que as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. Que coisa fantástica, meus irmãos. Quanta revelação nós temos aqui nesse princípio da primeira epístola de João. Revelações que nos fazem então lembrar toda a grandiosidade de Jesus, todas as experiências obtidas pelos discípulos com Jesus, todas as experiências continuadas pelos apóstolos com Jesus, toda essa intensidade da revelação de Jesus e como a presença de Jesus marcou profundamente a vida daqueles homens. E esta forma que Jesus marcou a vida daqueles homens é a mesma forma a qual ele quer marcar a minha e a sua vida também. Ele quer que nós entendamos esta ação de vida, esta palavra da vida que ele trouxe a cada um de nós. Ele, Logos de Deus, a palavra, e João vai falar muito sobre essa palavra lá no seu Evangelho, no primeiro capítulo do Evangelho de João. Ele vai falar sobre essa palavra, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra se manifestou, habitou entre nós. Então, quando ele traz-nos então estas revelações da sua própria experiência conosco, ele então agora vai nos fazer alguns outros desafios na sua palavra. Veja, vamos ver agora o versículo 2. Ele fala o seguinte, olha: a vida se manifestou, nós a vimos
e dela testemunhamos, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e a nós foi revelada. Então veja, ele vai reforçar o primeiro versículo, nos lembrando que esse que era do princípio, que era a palavra da vida, e aqui ele usa a palavra vida na versão King James. A palavra vida vem em letra maiúscula, em V maiúsculo, nos fazendo entender que a vida aqui ele está falando de Jesus. Jesus é a vida. Em João 14,6, ele nos mostra isso. Vamos lá, a garganta vai voltar daqui a pouquinho, a gente regulariza isso aqui, tá? Vamos lá, então, ele está falando aqui que a vida se manifestou. Essa vida que é Jesus, ele diz que ele é o caminho, a verdade, a vida. E ele diz, nós vimos, os nossos olhos viram, nós testemunhamos, somos testemunhas de tudo aquilo que a vida fez em nós. E aí, no versículo 2, ele diz o seguinte, vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi, então, a nós revelada. Veja, a vida eterna estava com o Pai. E no tempo certo, no tempo de Deus, na revelação de Deus, no Kairos de Deus, ele então nos revelou esta vida eterna. Então, quando nós lemos esse texto, interessante que João vai tratar sobre esta vida eterna aqui no início da epístola dele, e quando chega também no capítulo 5, já no final, no capítulo 5, no versículo 20, ele vai voltar a falar sobre isso. Ele vai iniciar a sua epístola falando sobre isso, e vai também encerrar a epístola falando também a respeito disso. Veja aqui no capítulo 5, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 20, ele fala assim, da mesma forma, temos pleno conhecimento de que o Filho de Deus é vindo e nos tem concedido entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E nós estamos vivendo naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro de Deus e a vida eterna. Então vejam que João ele vai iniciar a sua epístola falando sobre Jesus como o Filho de Deus, verdadeiro, sendo Deus e que ele é a vida eterna. Então ele vai trazendo a nós essas considerações para nos fazer entender a continuidade dos ensinos. A palavra de Deus, um dos princípios da hermenêutica, da interpretação bíblica, é que ela se interpreta pela própria palavra. A palavra se interpreta pela própria palavra. E do outro princípio é que quando você tem um texto e você tem uma fonte original dele, a original ela prevalece a secundária. E aqui nós vemos que tanto a secundária, que é aquela que João está nos trazendo, quanto a primeira, que está lá em Gênesis capítulo 1, elas se completam. Elas se
estão se comunicando entre elas. Então João vai nos trazer agora esse ensinamento para fortalecer a nossa fé nesse sentido, para que nós possamos então entender quem é Jesus Cristo. E vos anunciamos esta vida eterna, esta vida que estava com o Pai, e a nós foi revelada. É o que ele então confirma lá no capítulo 5, versículo 20. No versículo 3, ele diz assim: sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, aí agora João vai nos levar a um desafio muito especial. Ele diz o seguinte: olha, nós vimos e nós ouvimos e proclamamos. O que nós falamos é verdadeiro, é verdade, é revelação de Deus. Qual o objetivo desse ensinamento? Qual o objetivo dessa revelação de quem é Jesus para cada um de nós? Então João vai dizer assim: o objetivo é para que tenhais comunhão conosco. Comunhão, a palavra koinonia, que nos leva a reconhecer os laços que nos prendem. Há laços que estão que são comuns em nossa vida. E João diz aqui o seguinte: e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então vejam, quando diz respeito à nossa vida diária, nós temos formas diferentes de pensar em respeito de muitas coisas, muitas áreas. Mas no que diz respeito a Jesus Cristo, há laços que nos prendem, que nos identificam, e João vai dizer aqui para a gente assim: olha, e para que tenhais comunhão conosco, e essa nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus. Então vejam, nós nos vinculamos uns aos outros através de Jesus. A nossa comunhão, ela não é restrita a uma congregação que fazemos parte dela. Ela não é restrita a uma denominação que fazemos parte dela. Ela não é restrita a uma igreja a qual nós somos vinculados a ela. O texto nos diz aqui que essa comunhão nossa, essa koinonia, esse interagir dos nossos laços, ele se dá através de Jesus. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Esse é o vínculo da nossa comunhão, Jesus Cristo. Tudo mais que nós fizermos ou tentarmos fazer que deixa Jesus de fora, perde a sua razão de ser. Os nossos encontros, os nossos ajuntamentos solenes, ou os cultos que realizamos, os momentos quando nós estamos juntos, uma palavra que eu não gosto muito de usar, os eventos, porque a igreja não é produtora de eventos, foi isso que nós ensinamos para os irmãos antes da nossa paralisação. As atividades que nós desenvolvemos em nossa vida, se o nosso alvo não é Jesus, ela perde a razão de ser. Tudo em nossa vida tem que ser direcionado para Jesus. Paulo vai dizer que é nele que nós existimos e nele nós nos movemos. Nós não podemos entender uma forma de vida que deixa Jesus à parte. Às vezes as pessoas não têm coragem de admitir isso, que deixa Jesus à parte. Elas estão sempre falando que Jesus é prioridade. Mas quando nós olhamos a prática, quantas pessoas estão deixando Jesus de lado? Estão dentro da igreja, mas Jesus está longe dessas pessoas. Estão reunindo nas congregações, mas Jesus não é o alvo, não é o foco, não é o objetivo. Nosso objetivo, quantas vezes ele se torna as pessoas.
Quantas reuniões nós fazemos e nós planejamos tudo. Planejamos quantas pessoas nós iremos receber ou quantas nós não vamos receber. Planejamos o programa do culto que vamos prestar, se nós vamos convidar alguém para cantar, para pregar. Pensamos em se vamos oferecer um lanche, o que a gente vai fazer. Nós pensamos em tantas coisas, quando na verdade a prioridade deve ser o que nós faremos para mostrar Jesus a essas pessoas. Como Jesus está em primeiro lugar. Por isso que em Mateus 6,33, Jesus vai dizer: mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e depois as outras coisas elas são acrescentadas. Quando nós planejamos algo na vida da igreja, meus queridos, a primeira coisa que nós precisamos é Jesus, primeiramente. Outras coisas, elas podem ser necessárias, podem ser importantes, algumas são indispensáveis, outras não, mas nós não podemos, meus irmãos, dissociar a vida da igreja de Jesus, não tem como. Ele é a razão de ser, ele é a essência de tudo, é isso que João está dizendo aqui. Ele é a razão de tudo na nossa vida. Há uma expressão que nós usamos algumas vezes na igreja, e uma delas, Moeda até repete com bastante frequência, né? Aquela expressão que nós lembramos sempre que se Jesus não é o primeiro, ele também não será o segundo na sua vida. Se ele não é o primeiro, significa que você já colocou ele de lado. Jesus tem que ser primeiro na sua vida. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro da criação, ele é o primeiro de todas as coisas, ele é o princípio de todas as coisas. Então, se ele não é o primeiro, segundo também não aceita ser na sua vida. Se ele não é o primeiro na vida da igreja, ele não aceita ser o segundo. Não é primeiro, não é liderança, primeiro não é pastor, primeiro não são revelações, não são profecias, primeiro não são milagres, primeiro não é nenhum tipo de coisa que não seja Jesus. Ele é o primeiro, ele tem que ser o primeiro. Nós, nesse tempo em que nós estamos nesse afastamento, em que nós não podemos estar juntos, muitas coisas vêm à nossa mente. As igrejas estavam vivendo um momento de ativismo desenfreado, em que era atividade de domingo a domingo, onde a essência era levar as pessoas a muitas igrejas surgindo em diversos lugares, muitas situações sendo propostas em diversos lugares, movimentos, atração para que as pessoas sejam levadas a determinado lugar, a ênfase no financeiro, na prosperidade, a ênfase nos milagres, nas curas, a ênfase em tantas outras coisas, mas o ensino sobre Jesus estava ficando relegado a um plano secundário. Nesse tempo onde há essa paralisação, é tempo de nós pensarmos sobre isto. Os eventos, eles podem existir, eles podem acontecer, mas a ênfase principal tem que ser em Jesus. Ele é sim a razão de ser, ele é a essência da nossa existência, ele é a razão da nossa vida, é nele, por ele e para ele. Então, meus queridos, nesse momento em que nós pensamos a respeito disso, João vai trazer-nos aqui no versículo 4, eu quero concluir esta meditação, à noite a gente volta a falar um pouco mais, dizendo assim: estes ensinos vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa. João está dizendo aqui que só haverá essa alegria completa quando nós entendermos esses ensinos. Ensino
é aprendizado, é crescimento. Alegria só pode ser completa se a igreja compreender o verdadeiro e expressivo amor fraternal produzido pelo Espírito Santo na vida de cada cristão, na vida de cada um de nós. Só assim nós vamos entender o verdadeiro conhecimento, a verdadeira comunhão, a expressão clara desta união do crente com o Senhor Jesus. E tem muitas formas que a Bíblia nos mostra, nos ensina a respeito desta comunhão, desta união. São ensinos que posteriormente nós iremos trazê-los a vocês, como, por exemplo, da videira, em João capítulo 15, de 1 a 5, Jesus diz ali quem ele é videira e meu pai é agricultor, então ele mostra ali esse vínculo, esta comunhão. Depois nós temos também, através dos membros do corpo de Cristo, Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, Colossenses capítulo 1, versículo 18. Então a gente tem vários textos que corroboram aqui para a gente entender essa questão desta comunhão. E João vai dizer o seguinte, que a alegria será completa quando esta comunhão for completa. Quando houver então esse completo, perfeito entendimento de Jesus na nossa vida. Então, o nosso desejo nesta manhã é que você reflita sobre a vida de Jesus, sobre quem é Jesus, como ele age, como ele vive em nós e como nós precisamos então viver a nossa vida com Jesus Cristo. Qual é a razão dele? Onde ele entra então na nossa vida? Então, que você possa entender nesta manhã, você possa compreender esses ensinos nesta manhã e coloque em ordem a sua vida. Organize tudo na sua vida, sempre lembrando, a prioridade de tudo na sua vida tem que ser, então, Jesus Cristo. E aí nós vamos, à noite, a gente vai trazer algumas outras considerações nessa primeira epístola de João, a partir do versículo 5, para a gente complementar aqui o que João está nos trazendo nesta manhã. Então, fica aí com você esse desafio inicial. Entenda essa vida com Jesus. Coloque Jesus como primeiro na sua vida em todo momento. Quando você coloca Jesus em primeiro lugar na sua vida em todo momento, você não vai ter obstáculos, você não vai levantar obstáculos, você não vai deixar que nada impeça você de estar envolvido com Jesus e com seus irmãos em Cristo. Você vai romper com tudo aquilo que te impede, porque você quer ter comunhão. Comunhão com o Pai, comunhão com o Filho. E ele diz o seguinte, a nossa, não é a minha. Somos um corpo, somos igreja. Então nós precisamos de todos caminhando juntos, unidos e caminhando na mesma direção. Todos tendo esse objetivo prioritário em nossa vida, é a exaltação de Jesus em nós. Ao deitar, ao levantar, o nosso dia a dia, no que nós fazemos, falamos ou pensamos, precisamos priorizar Jesus em tudo, porque Ele é a razão da nossa fé. Que Ele nos dê esse entendimento nesta manhã. Que Ele nos dê graça, nos dê essa perfeita compreensão nesta manhã da sua vida em nós. Que Ele tenha lugar na sua vida durante esse dia e toda a sua existência. Que Jesus possa ser entronizado como Filho de Deus no seu coração. Aquele que viveu entre nós, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, foi elevado aos céus e que um dia vai voltar e vai levar a sua igreja para estar com Ele para sempre. Que você viva com Jesus, em Jesus,
a cada momento da sua vida. Que Ele te abençoe e te guarde poderosamente nesta manhã. Vamos falar com o nosso Deus em oração? Deus, nesse momento, diante desse desafio tão grande da Tua Palavra, Pai, que é nos trazer a revelação de Jesus. Deus, às vezes nós conhecemos tanta coisa a respeito de história sobre Jesus. Nós precisamos conhecer mais Jesus, não a história dele apenas. A história é importante, mas precisamos ter experiência com ele. O que João nos traz nesta manhã, Senhor, pelo teu ensinamento, é que eles conheceram a experiência, viram, tocaram, sentiram. Pai, que esta comunhão, que esta unidade entre nós nos faça sentir a vida de Jesus em nós, mesmo que nós estejamos distantes fisicamente, mas estamos unidos no Espírito, então nós podemos estar vinculados a Jesus em nossa vida, expressando a vida de Jesus em nós a cada dia, Ele sendo razão da nossa fé, a essência da nossa vida. Então, Pai, em nome de Jesus, que agora o Senhor possa trazer clareza a cada um de nós, que nós vivamos esta verdade do Senhor nesta manhã, Pai. Todos os dias da nossa vida, tudo aquilo que nós fizermos ou pensarmos, que Jesus seja Senhor de cada um de nós. Jesus seja Senhor nas nossas famílias, Pai. Tudo aquilo que fizermos em nossa casa, que não exalte a Jesus, que nós possamos retirar isso da nossa vida, Pai. Que Jesus seja exaltado em tudo, por tudo, e em cada momento da nossa vida, Pai. Abençoa nossas famílias, Pai. Abençoa os casamentos. Deus abençoe, Pai, a constituição das famílias, ó Deus. Jesus seja o elo, o vínculo de unidade ali na família, Deus. Se houver alguma família nesse momento cujo marido ou esposa não serve ao Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, converter esse coração ao Senhor, Pai, para que eles possam olhar ambos na mesma direção, Deus, em nome de Jesus, Pai. Se houver nesta família filhos que não servem ao Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, transformar o coração desses filhos, Pai, para que Jesus seja Senhor nessa casa, nesta família, Pai, em nome de Jesus. Se nesta casa houver enfermidades, que a presença de Jesus, que cura, que liberta e transforma, se manifeste agora trazendo cura para as enfermidades, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Se houver ansiedade, angústia, doenças da alma, das emoções, dos sentimentos, que o Jesus que restaura todas as coisas, que faz novas todas as coisas, possa agora trazer libertação nesta casa, Pai, em nome de Jesus, Pai. Esse mês, quando nós estamos enfatizando, lembrando da família, Pai, que a nossa família seja do Senhor Jesus. Que a nossa família seja o lugar da morada de Jesus, que Jesus tenha prioridade na nossa casa todo dia, Pai. Recebe, Deus, a honra, a glória e o louvor que pertence somente ao Senhor. E Jesus Cristo assuma, Deus, em nós a sua vida, o seu controle em nossa vida, Deus. Não deixe que nós façamos qualquer coisa que o Senhor não participe dela e que o Senhor seja a prioridade dela, Deus. Amém. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor seja glorificado em nós e através da tua igreja todo dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Graças a Deus, meus queridos, nós temos várias pessoas que estão conosco, alguns entraram, saíram, os que manifestaram aqui, nós temos os nomes deles, alguns não se manifestam, mas nós temos alguns aqui que se manifestaram. Eu quero destacá-los aqui para que a gente possa agradecer. A irmã Luzmar Lima Frossar, minha filha Estela, os irmãos continuem orando pela Estela, para Deus trazer cura para ela. Como os irmãos da igreja sabem, ela está vivendo esse momento de afastamento, isolamento domiciliar, com a suspeita de Covid. Amanhã ou terça-feira, a gente deve ter uma confirmação, vamos orar por ela.
trabalha em hospital, então a exposição é muito grande. Então vamos orar por ela. Mamindu Teixeira, Deus abençoe, minha irmã, graça e paz. Ricardo Rodrigues, Deus abençoe sua vida. Sueli Teixeira, graça e paz, Sueli, Deus abençoe sua vida grandemente. Ellison, bom dia, Deus abençoe, meu querido, sua vida também, sua esposa, seus filhos. Éder Anacleto Cardoso, irmã Vandelúcia, Deus abençoe a vida dos irmãos, da Sueli. Que a bênção do Senhor esteja na casa de vocês todos os dias. Irmã Márcia Gomes, bom dia, minha irmã, Deus abençoe sua vida. Minha irmã Marlene Quirino de Carvalho, lá em Valadares, Deus abençoe, minha querida irmã. Maria de Lourdes Santos Oliveira, bom dia, minha querida irmã, um abração para você. Pastor Zé Walter, saudade de estarmos juntos, meus irmãos. Senhor abençoe a vida de vocês, seus filhos, a vida do Davi, suas filhas, né, seus genros, a vida do Davi. Montânia, Deus abençoe, minha querida, sua vida grandemente, sua casa, Senhor seja glorificado na sua vida. Isabel Fonseca, Maria Isabel da Fonseca, Lucas, Deus abençoe a vida de vocês também grandemente, muito bom ter vocês aqui. Muito bem, essas são algumas das pessoas que nós destacamos agora para agradecê-los por estar conosco nesse momento. Hoje, 19 horas, nós estaremos novamente juntos numa nova transmissão e voltando a fazer algumas considerações nesse primeira epístola de João, e eu gostaria de poder contar com você logo mais 19 horas. Vamos ter um tempo para orarmos também em favor da família nesse mês de maio, mês da família. A gente está enfatizando com veemência a restauração da nossa casa, da nossa família. Então, hoje às 19 horas estaremos juntos. Lembrando a você também que esse vídeo que essa transmissão que nós fazemos ao vivo, depois você pode compartilhá-la com outras pessoas que também não têm o Facebook. Basta você entrar no YouTube, no canal PR. Paulo César de Carvalho. Daqui a algum tempo, daqui uma hora mais ou menos, esse vídeo já deve estar publicado lá. E você pode, então, compartilhar o vídeo no YouTube com as outras pessoas. Se você entrar lá, aproveita para se inscrever no canal e ativar aquele sininho lá, para você receber notificações quando nós publicarmos um novo vídeo, tá bom? Então, nós ainda não temos condições para fazer uma transmissão ao vivo pelo YouTube. Então nós fazemos isso, nós transmitimos ao vivo pelo Facebook e depois publicamos a gravação lá no YouTube, tá bom? Então que você possa participar, se envolver conosco, tá? Deus abençoe a todos vocês e lembramos aos irmãos ali da igreja que estão sendo fiéis ali em estar contribuindo financeiramente. A conta bancária da igreja você pode utilizar, se não você pode levar seus dízimos, ofertas ali, entre em contato na igreja que a gente vai mostrar a você como fazer isso, porque nós temos ainda os nossos compromissos financeiros com o templo. Daqui a pouco, Deus quiser, nós vamos voltar a nos reunir. Então, participe, se envolva também na área financeira. Deus abençoe grandemente. Obrigado, minha irmã Isabel. Irmã Isabel da Primeira Igreja Batista de Governador Valadares. Muito bem, minha querida. É muito bom saber que a irmã está aqui e a gente tem um vínculo aí na Primeira Igreja Batista de Valadares, família ali de Valadares, né? Deus abençoe a vida de vocês grandemente, pastor Hélio, que Deus abençoe a vida dele também aí na Primeira Igreja Batista de Valadares. Antânia, amém, minha querida, obrigado por retornar aqui, Senhor, enriqueça a família, riqueza de bênção a família do nosso pastor amado. Obrigado, minha querida. Zelita Camila Eloy, nossa prima lá no Rio, né? Deus abençoe sua vida grandemente, em nome de Jesus. Então nós estamos chegando ao final dessa transmissão. Você que chegou mais tarde e você quiser assistir o vídeo na íntegra, só ir lá daqui uma hora mais ou menos no YouTube e você vai ter esse vídeo aqui. Lá você já tem outros que já estão publicados lá.
Esse daqui 1 hora mais ou menos. E que você se envolva e participe e viva com Jesus a cada dia. Que o Senhor te dê um dia em paz. Que você tenha um domingo muito abençoado. Que você viva com Jesus, em Jesus. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na sua vida hoje e a cada momento. Um grande abraço para vocês e até mais tarde, permitindo Deus, estaremos juntos novamente. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, sou teu Deus, te fortaleço. Não temas, te ajudo, te esforço com a destra da minha justiça. Não temas, eis que envergonhados, confundidos serão os que se indignarem contra ti. Não temas, tornar-se-ão em nada os que contenderem contigo, perecerão. Porque eu, Senhor Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo: não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Não temas, cante, sou eu quem vai contigo. Não temas, prossiga em teu caminho. Não temas, lugares altos por erguer.